Ele varria a calçada do quartel desativado todos os dias às 5 da manhã. Ninguém perguntava seu nome, e ele nunca se apresentou, menos apenas fazia seu trabalho. Os jovens soldados que passavam por ele achavam que era só mais um faxineiro antigo. Mas havia algo no jeito como ele marchava ao caminhar que não combinava com a vassoura nas mãos. Seus olhos sempre observavam os detalhes: as botas, os passos, os uniformes. Nenhum gesto passava despercebido, menos como se ele conhecesse cada regra invisível da caserna. Elias era o nome anotado no crachá em letras apagadas, quase ilegíveis. Mas, antes de virar zelador, aquele homem fora capitão de uma tropa de elite. Em zonas de guerra décadas antes, Elias liderava uma companhia, em missão no estrangeiro, sob fogo cruzado e decisões mortais. Ele era respeitado por seus homens, temido pelos inimigos e sempre o último a recuar. Mas uma explosão tirou a vida de metade do seu pelotão e deixou marcas profundas em sua alma. Voltou ao Brasil carregando cicatrizes visíveis e outras que ninguém podia enxergar. O silêncio passou a ser sua única companhia, e o uniforme, um fardo que decidiu guardar para sempre. Mesmo condecorado, recusou homenagens e desapareceu dos registros oficiais com um pedido de baixa. Anos depois, conseguiu um emprego simples, cuidando da limpeza externa do próprio quartel, onde treinou. Ele preferia isso a qualquer sala de comando, porque ali ninguém perguntava sobre o passado. Os soldados o viam todos os dias, mas sequer notavam que ele parava e saudava discretamente a bandeira. Era um gesto automático, um reflexo que o tempo não conseguiu apagar. Os mais jovens riam quando ele dava bronca ao ver um coturno mal amarrado. Esse velho pensa que ainda está no campo de batalha, murmuravam pelas costas. Nenhum deles sabia que aquele homem treinou fuzileiros que hoje ocupavam altos cargos. Elias engolia essas provocações com a disciplina de quem já enfrentou coisa muito pior. Cada passo que dava ao redor do pátio era milimetricamente medido, como se ainda estivesse marca. Mas no fundo, ele sabia. Naquele lugar, ele não era ninguém menos apenas o homem do balde e da vassoura. Até que um dia, um carro militar com placas de comando estacionou em frente ao quartel desativado. Um general 4 estrelas desceu acompanhado de uma pequena comitiva. Os oficiais mais antigos foram ao encontro, em formação. E os jovens logo se alinharam. Elias, como sempre, varria a área lateral ignorado por Deus, mas atento a tudo. Quando ouviu o som das botas ecoando no asfalto, seu corpo se enrijeceu por instinto. Virou-se lentamente, e seus olhos encontraram os do general recém-chegado. Houve um breve silêncio, como se o tempo tivesse parado ali entre os dois. O general deu um passo à frente, estufou o peito, e fez a continência mais solene que se poderia ver. Todos os presentes se entreolharam, confusos, sem entender por quê. Um general saudava o zelador. Elias permaneceu parado por 2 segundos, como se não soubesse se aquilo era real, mas seus reflexos militares ainda estavam vivos. Ele retribuiu a continência com perfeição. O general então falou em alto e bom som. Capitão Elias Monteiro, é uma honra revê-lo. O silêncio se tornou absoluto, e os olhares dos jovens soldados mudaram de zombaria para choque. Um dos coronéis ali presentes arregalou os olhos, claramente surpreso com a revelação. Elias apenas baixou a cabeça por um instante, visivelmente constrangido com a cena, mas dentro dele, algo que estava adormecido havia anos, começou a despertar. Novamente, a cerimônia seguiu com foco total em Elias, que foi convidado a subir ao palanque improvisado. O general explicou que estivera em missão com Elias décadas atrás, e que devia a ele sua própria vida. Disse que, quando soube do paradeiro do ex-capitão, fez questão de vir pessoalmente homenageá-lo. Elias hesitou, mas subiu os degraus, com a mesma postura firme de seus tempos de combate. Ali, diante da tropa formada, retirou do bolso uma velha medalha que carregava há anos. Não por glória, mas por lealdade aos que ficaram no campo, murmurou ao entraga. Loyal General. Alguns soldados engoliram em seco, e até mesmo oficiais sentiram o peso daquelas palavras. A partir daquele dia, ninguém mais ousou rir quando Elias passava marchando com sua vassoura. O quartel voltou a falar do nome Elias Monteiro, agora com respeito e reverência. Reportagens locais começaram a investigar quem era o homem que o general saudou com tanta honra. Descobriram que Elias recusou várias promoções, preferindo estar junto de seus soldados na linha de frente. Encontraram registros de missões secretas, resgates de prisioneiros e ações de bravura jamais divulgadas. Seu nome nunca apareceu na televisão, mas estava gravado em várias paredes de alojamento. Veteranos mais antigos começaram a visitá-lo, trazendo histórias e fotografias antigas, e aos poucos, a comunidade militar percebeu que aquele homem simples havia sido um dos maiores heróis. Mas para Elias, tudo isso ainda parecia excessivo.
Ele continuava varrendo o pátio às 5 da manhã. Juventude do quartel passou a trotelô com uma mistura de vergonha e admiração. Um jovem recruta o abordou certo dia, pedindo desculpas por tê-lo chamado de velho maluco. Elias apenas sorriu, colocou a mão no ombro do rapaz e disse: "O tempo ensina, soldado." Sua simplicidade contrastava com as histórias épicas que agora circulavam sobre ele. O comandante local quis propor uma homenagem formal, mas Elias recusou de forma gentil. O verdadeiro reconhecimento é quando um irmão de farda te olha nos olhos e lembra quem você é. A frase virou mural motivacional no refeitório, grafada ao lado do seu antigo distintivo. O homem que era ignorado agora era símbolo silencioso de honra e humildade. Na cidade, as pessoas também começaram a agir diferente com ele. Os comerciantes ofereciam café e comida, e as crianças queriam ouvir histórias de guerra. Mas Elias nunca falou muito. Preferia escutar, observar e sorrir discretamente. Para ele, a glória era coisa passageira. Menos o que importava eram os nomes esquecidos nos cemitérios. Visitava o túmulo de seus companheiros todos os meses, com flores e silêncio. Ali, tirava o boné, permanecia em posição de sentido por minutos, e depois seguia seu caminho. Nem mesmo o general que o saudou conseguia convencê-lo a aceitar uma promoção póstuma. O que eu tinha que cumprir? Cumpri, agora sou só Elias, dizia, com firmeza. Mas algo dentro dele havia mudado. Desde aquele gesto do general, o velho capitão sentia que, enfim, sua história havia sido honrada. Não por medalhas, mas por memória. Seu passo continuava firme, ainda que mais lento, e seu olhar voltava a brilhar às vezes. Os jovens soldados, antes apressados, agora, o escutavam com atenção quando ele falava algo. Começaram a aprender com ele, não por obrigação, mas por respeito verdadeiro. Ele voltou a usar discretamente uma velha insígnia de capitão costurada por dentro da camisa. E nas manhãs de cerimônia, era ele quem organizava a tropa com olhos experientes. Porque mesmo em silêncio, Elias Monteiro lembrava a todos o que significa servir com honra. Com o tempo, o exército decidiu restaurar o antigo quartel como centro de instrução histórica. Elias foi chamado para dar consultoria, mas recusou o título de instrutor com humildade. "Sou só um zelador que conhece algumas histórias", disse. Mesmo sabendo que era muito mais que isso, o novo comandante insistiu para que ele participasse da reativação da guarda cerimonial. Pela primeira vez em décadas, Elias vestiu um uniforme, ainda que sem insígnias visíveis. Quando pisou no pátio fardado, os soldados silenciaram menos. Pareciam sentir que aquele homem trazia o peso da história. Cada movimento dele era preciso, como se os músculos ainda lembrassem dos anos no campo. E mesmo os mais céticos entenderam que estavam diante de alguém que havia vivido o que os livros não contavam. Durante os treinamentos, Elias não gritava nem humilhava como alguns instrutores. Ele observava, corrigia com gestos sutis, e ensinava mais com o olhar do que com palavras. Seus conselhos eram curtos, mas carregados de experiência. Olhe para o chão. Ele guarda minas. Os jovens anotavam tudo, conscientes de que ali havia lições que vinham da selva e da areia. O general responsável pela revitalização do quartel assistia de longe, orgulhoso. Um dia, após o treino, ele se aproximou e disse: "Monteiro, por que nunca aceitou ser promovido?" Elias respondeu com calma: "Porque meus homens morreram capitães, e eu não subiria sem eles." Foi a primeira vez que o general chorou. Diante de outro homem de farda, a história de Elias se espalhou entre os batalhões da região como um exemplo de conduta e lealdade. Veteranos o procuravam para reencontros, e cada um trazia uma lembrança diferente. Um soldado resgatado por ele na fronteira o abraçou e caiu de joelhos em emoção. Outro trouxe a bandeira que Elias havia dobrado no enterro de um irmão de armas. Os encontros eram marcados por lágrimas, sorrisos e longos silêncios carregados de respeito. Mesmo assim, Elias não gostava de ser chamado de herói. Ele sempre dizia que heróis eram os que não voltaram menos. Ele apenas cumpriu suas mas por dentro. Era visível que o reconhecimento tardio o havia tocado profundamente. Um grupo de soldados resolveu criar um mural em homenagem aos veteranos esquecidos. No centro, pintaram o rosto de Elias Monteiro com traços fortes e expressão determinada. Quando ele viu, apenas balançou a cabeça, dizendo: "Não precisava disso." Mas tirou o boné, fez continência e permaneceu olhando o mural por minutos em silêncio. O mural logo virou ponto de visita para escolas e civis que queriam entender mais sobre a história militar. Elias se tornou guia informal dessas visitas, contando causos e táticas com um brilho nos olhos. As crianças o adoravam, e os professores pediam que ele falasse mais sobre valores e patriotismo. Foi quando a cidade percebeu. Aquele homem que antes era invisível, agora era símbolo de uma geração. A fama de Elias chegou até Brasília,
onde um conselho de generais se reuniu para discutir homenagens. Queriam lhe conceder a Medalha do Mérito Militar, com grau máximo. Mas o general que o saudara no quartel pediu que fizessem isso de forma simples. Ele não precisa de tapete vermelho. Precisa apenas de um aperto de mão entre irmãos. Assim, uma pequena cerimônia foi organizada no pátio, onde Elias varria todos os dias. Sem imprensa, sem discursos longos, apenas oficiais e soldados de pé. Em silêncio, Elias recebeu a medalha, olhou para ela e murmurou: "Essa, eu deixo com vocês." Depois, retirou-se calmamente e voltou a varrer, como fazia todas as manhãs. O gesto de Elias foi comentado em grupos de veteranos por todo o país. Muitos, que através dele, suas histórias também estavam sendo reconhecidas. O movimento começou a se formar para catalogar e honrar soldados esquecidos após as guerras. E Elias foi convidado para liderar o projeto, mas novamente recusou qualquer título. "Liderem vocês. Eu apenas mostro onde olhar", disse, entregando uma lista com nomes que ninguém lembrava. Começaram a surgir memoriais pequenos em cidades onde nunca houve cerimônias, e as famílias desses combatentes finalmente puderam ver seus entes homenageados com dignidade. Tudo isso graças à humildade de um homem que nunca buscou palco menos apenas justiça silenciosa. Com o tempo, Elias passou a ser chamado para palestras em academias militares. Os cadetes o escutavam como se estivessem diante de um livro vivo. Ele falava pouco, mas cada frase parecia gravada no concreto da mente dos ouvintes. Quem nunca sentiu medo, nunca esteve de verdade no combate. Honra não se ensina, se transmite. Se você esquecer o nome de quem caiu ao seu lado, esqueça também o uniforme. Essas frases viraram mandamentos repetidos em formaturas e cerimônias. Mas Elias seguia sem vaidade, sempre com o olhar firme e os pés no chão. Um dia, durante uma palestra, um cadete perguntou por que ele nunca escreveu um livro. Elias respondeu com firmeza: "Porque os livros não conseguem carregar o peso de algumas memórias." O silêncio que seguiu foi mais poderoso que qualquer aplauso. O general, presente, apenas balançou a cabeça em respeito, reconhecendo a profundidade da resposta. Depois daquele dia, começaram a registrar suas falas com permissão, não para vender, mas para ensinar. Cada gravação se tornava uma aula de moral, disciplina e humanidade. Veteranos começaram a escrever cartas, agradecendo por ele representar tantos, e Elias, agora em paz, começava a aceitar que talvez sua missão ainda não tivesse acabado. Certa manhã, ao chegar no quartel, os soldados encontraram uma carta no mural. Era de Elias, escrita à mão, com caligrafia firme e conteúdo direto. "Nunca fui invisível. Apenas segui em silêncio quando o mundo gritava. Agora, passo o bastão." Abaixo, deixava seu boné, sua vassoura, e uma pequena insígnia de capitão dobrada com cuidado. Todos entenderam. Elias estava se despedindo, não da vida, mas do quartel. Decidira se afastar para viver seus últimos anos em uma chácara simples, longe dos olhares. O general tentou convencê-lo a ficar, mas respeitou a decisão do velho. "Amiga, porque homens como Elias não partem menos, eles apenas marcham em outra direção." A cadeira que ele usava na guarita ficou vazia, mas seu legado preenchia cada canto do quartel. O pátio passou a se chamar Praça Capitão Monteiro, com direito à placa e cerimônia dos novos recrutas. Sua história virou doutrina viva dentro do centro de instrução, ensinada com respeito. E mesmo ausente, Elias era citado em juramentos, discursos e memoriais. Soldados ainda relatavam ouvir passos firmes pela madrugada, como se ele ainda estivesse lá. Alguns diziam que sua presença era uma espécie de bênção silenciosa aos que serviam com honra. O general, agora aposentado, costumava dizer: "Todos, nós somos soldados, mas alguns, como Elias, são lenda." E mesmo na simplicidade do anonimato, Elias continuava ensinando, só que agora, no coração de cada um. Elias se mudou para uma chácara no interior, cercada por árvores e silêncio. Levava uma vida simples. Cuidava do jardim, lia cartas antigas e caminhava ao amanhecer. O uniforme ficou guardado em um baú de madeira ao lado de seu leito. Mesmo longe do quartel, mantinha os mesmos hábitos. Despertava às 5 horas e prestava continência à bandeira do Brasil. Às vezes, um jipe militar chegava trazendo jovens soldados que pediam sua bênção. Ele os recebia com café preto, histórias curtas e conselhos que não se acham em manuais. E quando se despediam, sempre dizia: "Lembrem-se de que a pátria começa na alma." Para muitos, ele era mais do que um veterano. Era um farol no meio da neblina. Um documentarista ouviu falar de Elias e insistiu em gravar sua história. No início, ele recusou, dizendo: "Minha guerra não é espetáculo." Mas depois de muita insistência e ao saber que os lucros seriam destinados a famílias de veteranos esquecidos, ele aceitou. As gravações começaram discretamente,
sem estúdio ou roteiros. Só ele, sua voz e o campo. Contou sobre missões secretas, decisões difíceis e promessas feitas a irmãos que não voltaram. Falou das noites em que dormia com a mão no gatilho e dos dias em que a saudade do Brasil o fazia chorar. Mas sempre ressaltava que o mais difícil não era matar, era sobreviver e seguir em frente. O documentário foi intitulado Monteiro, o silêncio que comanda. O filme viralizou entre militares, civis e familiares de combatentes. Nas escolas militares, passou a ser exibido como parte obrigatória da formação de oficiais. Mesmo jovens sem ligação com o exército se emocionavam. Ao ouvir sua trajetória, o nome Elias Monteiro deixou de ser apenas uma assinatura apagada. Menos virou símbolo de honra silenciosa. Muitas cartas começaram a chegar em sua chácara, vindas de todo o país. Algumas assinadas apenas com gratidão, outras com histórias de parentes que ele ajudou no passado. Uma delas dizia: "Meu pai morreu em paz porque o Senhor tirou ele do fogo cruzado. Obrigada por me dar a chance de nascer." Elias leu aquilo com os olhos marejados, mas apenas murmurou: "Foi meu dever." Apesar da idade, Elias ainda era forte, com postura reta e olhar atento. Mas o tempo cobra sua conta, mesmo dos mais resistentes. Um dia, ao voltar de uma caminhada, sentiu uma forte dor no peito e caiu. Foi socorrido por um jovem soldado, que estava visitando-o para levar mantimentos. Internado, recusou o quarto privativo, preferindo ficar entre os outros veteranos. Ali, mesmo deitado, seguia dando ordens e instruções com aquele olhar que comandava sem gritar. Os enfermeiros o tratavam com respeito e certa reverência, como se cuidassem de uma relíquia viva. E sempre que alguém o visitava, ele dizia: "A guerra passou, mas a disciplina fica." Os médicos diziam que seu coração estava cansado, mas sua mente permanecia afiada. Certa madrugada, ele chamou um dos enfermeiros e pediu um último favor: "Quero minha farda ao lado da cama." "Ei, sei possível? A bandeira do meu país aos pés." O pedido foi atendido imediatamente, e o general reformado veio pessoalmente entregá-la. Naquele momento, Elias levantou a mão e fez sua última continência. O general, com lágrimas nos olhos, respondeu o gesto e disse: "Obrigado por nunca ter deixado de servir." Foi a última imagem viva de Elias, deitado, mas invicto. Horas depois, partiu em silêncio. Como viveu? O anúncio da morte de Elias Monteiro comoveu todo o país. Quartéis hastearam a bandeira maiomastro, em homenagem ao velho capitão. Velhos companheiros de guerra viajaram quilômetros apenas para prestar respeito. Silva foi simples, como ele teria desejado, mas repleto de soldados e veteranos. Ao lado do caixão, colocaram sua vassoura, sua insígnia dobrada e a placa Capitão Monteiro. Não houve discursos longos, apenas uma salva de tiros e silêncio absoluto. Até mesmo as crianças da cidade fizeram uma fila para deixar flores. O homem que era ignorado agora partia como um gigante. Reverenciado por toda sua lápide foi marcada com uma inscrição, que ele próprio deixou por escrito: "Aqui jaz um soldado. A patente está nos olhos de quem respeita." Veteranos vinham de longe apenas para sentar ao lado de seu túmulo e conversar em silêncio. Alguns levavam coturnos usados, medalhas antigas ou cartas nunca enviadas. Era como se sua presença ainda orientasse aqueles que um dia serviram sob ordens silenciosas. A cidade declarou o dia de sua morte como o dia do veterano invisível. E nas escolas, contava-se sua história não como lenda, mas como lição de humanidade. Monteiro foi, mas seus passos ecoavam no concreto dos quartéis. A praça que levava seu nome agora tinha uma estátua, não com armas, mas com a vassoura e o boné. Um gesto simbólico, lembrando que o maior dos guerreiros é o que serve mesmo no anonimato. Ali, jovens se reuniam para jurar fidelidade à pátria, ao lado da imagem de quem nunca precisou de palco. Veteranos usavam o local para encontros, desfiles e homenagens a soldados esquecidos. O general, agora aposentado, tornou-se curador de um museu que levava o nome de Elias Monteiro. Objetos pessoais, fotos, cartas e até a primeira farda ficaram expostos com honra. Tudo isso foi feito, sem vaidade, apenas com gratidão. Porque Monteiro não era só um nome, era um ideal. Nas novas turmas de cadetes, sempre se repete a mesma história no primeiro dia. O soldado que varria o pátio ensinou mais do que qualquer manual, e os recrutas aprendem que farda não é medalha, é responsabilidade, que a verdadeira hierarquia nasce do exemplo, não do grito. Monteiro se tornou verbo nos corredores. Faça como Monteiro faria, mesmo sem estar ali, moldava a conduta de uma nova geração. E Aquos Q entravam no exército, sabiam que havia um nome que jamais seria esquecido, porque os maiores heróis não brilham menos, eles marcham no escuro. A última carta deixada por Elias foi encontrada em sua gaveta, com caligrafia firme: "Se me esquecerem,
Lembrem ao menos o que defendemos: disciplina, lealdade, silêncio e honra era a assinatura final de um homem que nunca quis ser lembrado, mas nunca será esquecido. Hoje sua história inspira livros, filmes, estudos e cerimônias, mas o que permanece é o olhar dos que se levantam ao ouvir seu nome. Elias Monteiro, o capitão invisível, tornou-se eterno no coração da tropa. Aquele que passava despercebido. Foi, no fim, saudado com a mais alta honraria. Ser lembrado como o soldado que nunca deixou de servir menos mesmo quando ninguém via.